Fala Zé, passei aqui um tempão já gravando, já tinha 45 minutos já de, de vídeo, só que aí eu fui perceber que eu tava falando em vão porque não tinha áudio. Acredita, cara? Fiquei aqui um tempão gravando e vi que tava no mudo. Aí perdi a videoaula que eu tinha feito. Bom, mas foi bom porque já tinha 45 minutos de um monte de lorota que eu falei e bom mesmo, para você absorver, não tinha saído muita coisa ainda, né? Então agora acho que eu consigo fazer ela mais rápido. Bom, cara, o objetivo então, mais uma vez, falar aqui de novo na outra aula, a gente está passando para você os conhecimentos básicos antes de chegar no Java. Sei que nosso objetivo é chegar no Java, né? Só que para você entender como que é a herança, encapsulamento, até mesmo conceitos simples do que é uma classe, por exemplo, tem que vir primeiro nos conhecimentos básicos, né? Para você estar entendendo. E então nada melhor para a gente começar uma programação, um curso inicial de programação do que na linguagem C. C é a linguagem mais tranquila para a gente estar aprendendo assim a começar a programar, para explicar conceitos básicos, né? Ainda mais para você também que já viu um pouquinho. Então na hora que você bater o olho assim, sei que muita coisa você já vai ter visto, né? Você já vai ter entendido, mas aí dá para mesmo você já tendo visto, vendo novamente, é bom que a gente anda mais rápido, né? Você já faz o que tiver que fazer mais rápido e a gente já termina mais rápido. Bom, então o objetivo é o seguinte, eu faço uma videoaula, aí depois no final eu passo uma atividade, e dessa atividade você me devolve, a gente discute ela depois que você tiver feito, ela estiver pronta. Pode conversar comigo, né, enquanto você estiver fazendo ela, é claro. Me liga que a gente troca uma ideia se você tiver com dúvida para fazer a atividade. E aí depois que ela estiver pronta a gente debate se não tinha uma maneira melhor de estar fazendo ela, que é isso que é a programação. E aí a gente toca para frente, beleza? Então primeiro a gente aprende a programar um pouquinho em C, tá? Não vamos perder muito tempo com C não, porque nosso objetivo é chegar em Java, então vamos passar passar rapidamente aqui por C, mas que é importante também, beleza? Você já programa em C Sharp, algumas coisas aí você vai ver que são parecidas. Na verdade não é muito parecido com C não, C é um pouquinho diferente, mas enfim, você pega mais rápido. Bom, então vamos começar. Primeira coisa que eu acho que você tem que a gente tem que estar trabalhando é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que ver seria como que funciona o sistema operacional relacionado com os programas que a gente faz, né? Relacionado com o compilador, para que a gente precisa de um compilador, o que é, beleza? E depois a gente parte para a programação mesmo em si, começando pelos tipos primitivos de dados. Beleza? Então vamos lá. Sistema operacional. Para que é importante a gente falar? Por que é importante a gente falar dele? Sistema operacional é o que gerencia o recurso de hardware, né? Que faz a interligação entre o usuário, né? As aplicações, com o hardware, né? A parte do computador relacionada à parte física, né? Quem que faz essa comunicação, essa interligação, que gerencia a memória, que gerencia os recursos do sistema, é o sistema operacional. Então, por que ele é importante para a gente nesse ponto? Ele é importante porque é o seguinte, quando você clica duas vezes no ícone na área de trabalho, aquilo dali é um programa, beleza? Antes de você clicar nele duas vezes, ele é um programa. São instruções que serão executadas futuramente, beleza? E essas instruções pelo computador, né? E, e essas instruções, elas são bibliotecas estáticas paradas no computador, por isso é um programa. A partir do momento em que você clica duas vezes e o futuro já veio, ele já está funcionando, ele deixa de ser um programa e passa a ser um processo. Então o SO ele gera para a gente um processo. E por que é importante falar de processo? Porque existem inúmeros processos no computador. Por exemplo, se você abrir aí o gerenciador de dispositivos no Windows, você vai ver uma coisa parecida com isso aqui. Tem uma aba chamada processos aí, e aí vai ter um monte de processos. Tá vendo? Que está acontecendo no computador. O sistema operacional está gerenciando todos esses processos, fazendo escalonamento de processo. E aí cada processo desse, olha aqui, ó, ocupa memória. Olha só, a máquina virtual está ocupando 2.2 GB, o Chrome está ocupando 222 MB, a interface gráfica Cyanon está ocupando 210 MB. Então, tipo assim, cada um ocupa uma quantidade de memória. Beleza? Então o processo ele ocupa a memória.
processo ocupa memória, né? O sistema operacional gerencia os processos, cada processo ocupa memória. E o que fala para a gente a quantidade de memória que ocupa é o que justamente nós escrevemos no nosso programa, né? Dentro da escrita do nosso programa, depois que a gente declarou uma função, aqui dentro da nossa função a gente faz inúmeras declarações, na verdade, declaramos uma variável. Essa variável, ela ocupa uma quantidade de memória, beleza? Então, a memória que vai ser ocupada no sistema operacional é o tanto que a gente define aqui dentro do programa, na verdade, um monte de variável que a gente está utilizando, tanto de variável que ele vai ocupar, quanto mais variáveis é utilizada durante o correr do programa, né, o runtime, ele vai conversando com o sistema operacional, o sistema operacional vai gerando mais memória para ele, não é verdade? Só que essa quantidade de memória é uma bagunça. Nós temos aí, por exemplo, 4 GB no computador para ser gerenciado pelo sistema operacional, então o sistema operacional reserva um pedacinho para um cara, um pedacinho para outro cara, e aí ele aloca em um lugar específico aonde que vai ser a memória responsável, onde cada programa pode ocupar uma determinada quantidade de memória. Beleza? Então, essa quantidade de memória, durante o programa aqui, a gente já tem uma noção mais ou menos do tanto que pode se ocupar. Não é verdade? E aí, isso nos fala, como que nós vamos saber? É porque é o seguinte, a quantidade, né? Como que a gente mensura a quantidade? Cada variável no computador, cada tipo primitivo de dados, agora a gente está enchendo tipo primitivo de dados, ele ocupa uma determinada quantidade de memória. Quais são os tipos primitivos que nós conhecemos, né? É um inteiro, beleza? Um caractere, inteiro, caractere. Temos um float, um ponto flutuante, certo? Tem double também. Tem outros também, que é o long double, um signed char, um signa inteiro. Então, tipo assim, cada um desses aqui tem umas características. Mas pra gente os mais importantes aí são esses 4 aqui, em C. Aí você fala, tá faltando string. Não. Nós vamos ver daqui a pouco que não existe string em C. Nós vamos ver como tratar string daqui a pouco, mas a priori ela não existe em C. Em C o que existe são caracteres. Então, inteiro, né? O inteiro, quando você lá no programa você declara int x, coloca um ponto e vírgula, esse x aqui, ele ocupa 4 bytes. Ele ocupa 4 bytes no sistema operacional, beleza? Se eu não me engano, o caractere ocupa 1 byte. O float são 8 bytes. O double acho que também são 8 bytes. Então, tá vendo aqui onde que ocupa a memória no computador? É essas variáveis que a gente está declarando aí. O sistema operacional vai lá e reserva 4 bytes de memória para aquela variável que a gente está declarando. E aí, com o passar da execução do programa, outras variáveis são criadas, são excluídas. Né? Tem listas, pilhas, filas, enfim, tem um monte de coisa que ocupa um monte de memória no computador à medida que ele vai executando. Então, através disso aqui que a gente sabe o tanto de memória que um tipo primitivo de dados ocupa no computador, fazendo com que, né, consequentemente, o nosso programa seja ocupado por uma determinada quantidade de memória. Né? Então, esses aqui são os tipos primitivos de dados. Né? São os mais baixos primitivos tipos de dados, são esses daqui. Então, esse aqui é um tipo, tá? Você estava com dificuldade para entender o que é tipo, isso aqui é um tipo. Inteiro é um tipo, caractere é um tipo, float é um tipo, double é outro tipo. Entendeu? Só que esses são tipos primitivos. Depois a gente vai ver que a gente pode criar um monte de tipo que a gente quiser. Mas esses daqui são os tipos primitivos. Então, beleza. A gente já sabe o que são tipos primitivos. Então, declara a variável. Declaro uma variável inteira, x. Beleza? Tá aqui a nossa declaração de variável. Agora, bora entender um pouquinho do que é uma função. Para a gente entender como que o sistema operacional conversa com um programa. Uma função, ela tem um retorno que você coloca antes de escrever o nome da função, beleza?
Depois que você escreveu o retorno e o nome da função, obrigatoriamente você tem que abrir e fechar parênteses. Por quê? Porque os parênteses é o que fala pra gente quantos argumentos essa função tem. Né? Nós estamos criando uma função, lembra-se, nós estamos declarando uma função, nós estamos montando o modelo da função. Então esse modelo ele tem que falar para a gente, essa função sua ela vai retornar o quê e ela vai receber o quê, não é verdade? Então ela recebe o quê? Ela pode receber um inteiro e um caractere. Pronto, ela está recebendo então 2 argumentos. Então o que, que nós temos aqui? Argumento 1, argumento 2, argumento 3, e cada argumento tem seu tipo, beleza? Então isso que são cada um desse daqui são argumentos, né? Esses argumentos são passados como parâmetro para a função. Guarda bem essa palavra, parâmetro, né? Então aqui dentro fica aqui fica os parâmetros da função, perdão, falei argumento, mas enfim, existe uma confusão entre argumento e parâmetro, mas você passa para essa função os parâmetros, né? Parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Beleza? Tem muita gente que chama de argumento também, mas nesse caso aqui, argumento seria outra coisa. Beleza? Vamos considerar como parâmetro. Então, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Então, nós estamos fazendo o modelo da nossa função. Então, depois que nós digitamos o nome da função, e aqui obrigatoriamente vem os parênteses, tem que vir as chaves. O que são as chaves? As chaves, ele delimita um espaço. E aí você fala, dentro desse espaço aqui, é o corpo da minha função. Beleza? Vamos salvar isso aqui para ele começar a colorir bonitinho pra gente. Salvar aqui como aula 1.c. Pronto, então o meu retorno, o nome da função, aqui dentro tem os argumentos que são separados por vírgula, tá? E vou colocar aqui argumento 1. Argumento não, é parâmetro. Parâmetro 2, beleza, que são separados por vírgula e aqui dentro o corpo da função. Então isso é uma função. Quando eu te perguntar qual é o tipo dessa função, é só você olhar o que ela retorna. Ela retorna o quê? Ela retorna alguma coisa do tipo retorno. Então qual é o tipo dessa função? Retorno. O que ela retorna para mim? O tipo retorno. Entendeu? Se eu colocar aqui inteiro, qual é o tipo dessa função? Inteiro. O que ela retorna? Ela retorna um inteiro para mim. Isso que alguém que chamou essa função está esperando um retorno, está esperando qual retorno? Inteiro. Beleza? Então isso é uma função. E aí é o seguinte, agora que a gente sabe o que é a função, o sistema operacional, quando ele chama o programa, naquele monte de bagunça de tem um monte de biblioteca que eu fiz, eu tenho um monte de função que eu fiz. Qual função que eu vou chamar? Por onde que eu começo? Entendeu? Onde que é o start do meu programa? Para o sistema operacional saber o que ele vai executar. Ele executa uma função chamada main. Todo programa tem que começar por uma função chamada main. Isso é tipo... já, tipo assim, não sei se tem alguma linguagem... Quer dizer, na verdade tem, né? Porque tem outros modelos de programação, mas as linguagens todas que a gente deve utilizar aqui deve ter sua função main, entendeu? Então, pode olhar aí no seu programa que você fez aí, lá do negócio que mexe com tratamento de esgoto lá, o troço que eu esqueci. Olha lá para você ver, o seu programa tem uma função main. E aquela main vai ser responsável por chamar todas as telas responsáveis por fazer seu programa funcionar. Beleza? Então, nós começamos da função main. É a partir daqui que o sistema operacional sabe que um programa começa. Beleza? Então aí tá. Agora a gente começa de vez mesmo a nossa aula, né? Então, beleza, chegamos aqui na função main, olha só que legal. Aí o seguinte, aqui dentro da nossa função main, vamos começar o nosso programa imprimindo. Essa aqui é uma função chamada printf, que é imprimir na tela. Essa função em C, para imprimir na tela, ela se chama printf. Então, como ela é uma função, ela tem um abre
e fecha parênteses, certo? Aqui eu estou chamando ela, eu não estou declarando ela. Essa função já existe. Eu só estou utilizando essa função. Então, acabou aqui, entendeu? Mas o que eu vou escrever? Aqui eu não estou escrevendo nada. Essa função espera que a gente passe algum argumento para ela, né? Algum parâmetro. Que parâmetro que ela espera? Ela espera que nós passamos uma string para ela. Beleza? Ah, mas em C não tem string? Beleza, depois a gente vai entender isso. Mas para facilitar aqui, vamos considerar que nós estamos passando uma string para ela. E vamos passar a famosa string hello world. Beleza? Então passamos aí, ó, a string hello world para a função printf. Beleza? Então olha só, aqui está o nosso programa, certo? Esse daqui... Não, calma aí. Primeiro vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Terminamos o nosso programa, né? Já temos a função main, o sistema operacional sabe que nós vamos começar daqui. Já temos um printf, não é verdade? Então, já imprimimos na tela. Se a gente rodar isso aqui, tem que aparecer o printf na tela, certo? Vamos testar então. Para nós testarmos um programa, agora a gente entra no outro conceito importante, que é o conceito do compilador. Nós precisamos de alguém para ler esse arquivo e falar para a gente, olha, esse arquivo está certo, esse arquivo está errado, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, o que faz essas análises para a gente é um compilador. O compilador é quem, então? É quem lê o texto que a gente está escrevendo, traduz para o computador na linguagem que o computador entende, que é de 0 e 1, que é um arquivo binário. Então ele vai criar um arquivo binário a partir do texto que a gente escreveu. Aí tem um compilador de C, tem um compilador de Java, tem um compilador de C Sharp, tem um compilador de caralhada que for. Entendeu? Aí um compilador muito famoso, que a maioria das pessoas utilizam e nem sabe que usam, é o GCC. GCC é um compilador para C. Compila C++ também, compila C Sharp também, né? Então a gente tem o GCC. O GCC é um compilador, então a gente precisa de um compilador. No Linux aqui a gente já tem um compilador, beleza? Então aqui é o GCC. E eu tenho que passar para o GCC qual arquivo que eu vou compilar. Eu vou compilar a aula 1.c, que é aqui, ó, aula 1.c. Beleza? Vamos compilar isso daqui. E aí eu vou gerar, então, um arquivo, né? Que é o arquivo binário e tal. Aí esse "-o" é só para falar que arquivo que é. Você declara o nome, você dá um nome para ele. Vamos dar o nome para ele de aula 1. Beleza? Então eu estou dando o nome de aula 1 para o meu arquivo executável que vem da aula 1.c. Bom, então tá aqui. Você acha que isso daqui compila ou você acha que ele não compila? Você acha que o programa que a gente fez aqui está certo ou está errado pelo que você aprendeu até agora? Dá uma pausa no vídeo aí e pensa um pouco. Bom, se você achou que esse programa compila, você errou. Por quê? Porque nós chamamos a função printf, eu falei com ela que ela já existe. Não te falei que essa função já existe? Tanto é que a gente está chamando ela aqui, ó, chamando ela, só executando essa função, ponto e vírgula, acabou? Pois é. E não onde que está essa função? O sistema operacional está olhando para esse programa falando, aí, eu estou executando o main aqui, ele está chamando printf, de onde que vem esse printf, gente? Eu não sei de onde vem isso, entendeu? Então o compilador está falando, ó, a printf aí eu não conheço não, me fala de onde que vem esse trem, né? Então nós precisamos de importar uma biblioteca, beleza? Essa biblioteca printf ela imprime na tela, é uma biblioteca de entrada e saída de dados, né? Ela é de saída de dados. Então, todas as funções relacionadas à entrada e saída de dados, em inglês I/O, Input, Output, né, ela vem da biblioteca I/O, beleza? Esse é o segundo nome da biblioteca. O primeiro nome é std. Então, std, a biblioteca de entrada e saída de dados, I/O, beleza? Essa é a biblioteca, então, que nós temos que importar para ele conhecer a função main, a função printf. Bora testar agora. Aí, compilou. Então, bora executar. No Linux executa ./aula1. Olha só, Hello World, imprimiu. Tá vendo? Hello World. Esquece de colocar aqui uma nova linha, tá vendo? Cada um desse aqui significa nova linha. Então eu dei 2 novas linhas para ele. Compila, beleza? Executa, tá aí. Hello World impresso. Beleza?
Então agora nós já temos o nosso programinha aí imprimindo. Aí é o seguinte, como nós estamos colocando, esse daqui é o retorno. Lembra do modelo que eu falei lá? Retorno, nome da função, parâmetro e corpo da mensagem. E corpo da função. Então, se isso daqui é um retorno, cadê o meu retorno? O sistema operacional olha para essa função aqui e fala bem assim, opa, pera aí, você vai me retornar o inteiro, eu não recebi esse inteiro até agora, cadê o inteiro? Que você vai me passar, eu ainda não recebi ele. Né? E o programa acabou e ele não recebeu. Então, assim, toda função que você coloca que você coloca uma espécie de retorno, você tem que chamar a palavra reservada do sistema return para retornar alguma coisa ou retornar um inteiro. Então vamos retornar um zero qualquer aqui. Vamos retornar um zero qualquer. Então beleza, agora está certo. Ah, mas então por que ele não deu erro? Porque é o seguinte, essa função main, ela é a função que o sistema operacional executa como cabeça do seu programa. Então tudo relacionado ao seu programa tem que acontecer aqui dentro. Depois que ele terminar de executar essa função main, o programa termina, acabou, já era. Entendeu? Então o retorno para o sistema operacional, a não ser que você vai utilizar isso em outro programa, não é tão necessário. Então o compilador antigamente dava erro, mas agora não reclama mais, porque não precisa. Esse retorno para o sistema operacional às vezes é necessário, às vezes não, entendeu? Mas não é uma boa prática de programação se a gente não deixar esse retorno. Então se ele está esperando que a gente retorne alguma coisa, nós temos que retornar. Tanto é que em outras funções dá erro. Outras funções, se você declarou a função que espera um retorno, você tem que digitar o retorno, senão dá errado. Beleza? Então vamos deixar o retorno aqui. Aí agora é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Vamos imprimir agora dois printfs. Né? Vamos colocar aqui mais um printf. Vamos colocar aqui, ó. Vamos diferenciar esse printf. Colocar aqui. Sou louco mesmo. Beleza? Aí vamos compilar isso aqui. Beleza, compilou tranquilo. Agora na hora de executar é o seguinte. Você acha que isso daqui vai aparecer? Você acha que ele vai imprimir sou louco mesmo? Opa, faltou um Szinho aqui. Pensa aí um pouquinho, pausa o vídeo. Bom, se você acha que ele executou, que ele vai aparecer, você errou. Por quê? Porque o return está aqui em cima, tá vendo? O que acontece? Eu não falei com você que depois que essa função aqui termina de executar, acabou, o programa encerra? Pois é. E como que o sistema operacional sabe disso? Ou ele executa a função toda, entendeu? Ou ele recebe um retorno. Porque para o sistema operacional o que interessa é o seguinte, eu estou te executando e você tem que me devolver um inteiro. Depois que você me devolveu esse inteiro, foda-se. Acabou, filho, já era. Eu estou esperando o inteiro, você me deu o inteiro, já era. Tchau para você, entendeu? Então você tem um retorno aqui, ó. O que tiver aqui para baixo, o que tiver para baixo do retorno aqui, foda-se. O que interessa é só até chegar nessa linha aqui de retorno. Ele recebeu o retorno, beleza. Então vamos executar para ver. Aula 1. Aí, imprimiu só o Hello World. Tá vendo? Não imprimiu só o louco mesmo. Bora comentar aqui. E ver agora. Agora não tem mais o retorno. Aí, agora imprimiu só o louco mesmo. Tá vendo? Então, onde que tem esse retorno aqui, pra gente é o que importa, né? Daqui para baixo já era. Beleza? Então, bora deixar ele aí, deixar desse jeito aqui. Agora é o seguinte, o compilador, na hora que eu compilo aqui, a função dele então é pegar o texto, transformar em uma linguagem que o sistema operacional conhece, né? E salvar isso no arquivo que o sistema operacional vai ler, que o computador vai executar e vai tudo funcionar às mil maravilhas, né? Então ele pega o nosso texto e transforma em outro arquivo. Esse outro arquivo é um arquivo binário, um arquivo de zeros e uns. Tá vendo aqui o nosso arquivo aula1.c e aqui o arquivo que o compilador gerou. Tá vendo? O arquivo binário. Então esse arquivo binário aqui é o que o computador entende. No Windows, esse arquivo binário ele é um .exe. Beleza? Então vamos aqui para o Windows para a gente ver isso agora no Windows. Ó, seguinte. No Windows, para você não precisar de ficar utilizando
você não precisar de ficar utilizando o prompt de comando, tanto como, por exemplo, o Eclipse, você gosta muito do Visual Studio, gosta muito não, né? Foi o que tinha para utilizar e nós usamos. Mas beleza, tanto o Eclipse quanto o Visual Studio, quanto o NetBeans, tudo isso são IDEs, beleza? Que são ambientes independentes de desenvolvimento, sacou? Então, tipo assim, ele auxilia o programador a estar fazendo os programas de uma maneira mais confortável, beleza? Então, nós vamos utilizar para a gente programar em C aqui um compilador mais simples, que é o Dev. Ele é bem amigável e tal, ele é mais simples, levinho, 58, 59 MB só. Instala ele aí para nós, depois eu te passo o link. Tá vendo? Na hora que você executar ele aqui, aí ele vem aparecer isso daqui. Que aí é o seguinte, eu já instalei aqui, mas eu só quero te mostrar uma coisa interessante aqui. Você lembra que eu te falei que o que importa pra gente é um compilador? Então, o Dev ele não é um compilador, ele é um ambiente independente de desenvolvimento. Beleza? Então ele utiliza o compilador para gerar o programa, beleza, para lá, mas ele tem uma interface gráfica com um botãozinho play, com uma unidade de debug que mostra para você ali a saída do seu programa em algum lugar, entendeu? Então, assim, é só uma interface bonitinha para executar, mas o que interessa para a gente mesmo é o compilador. Então, na hora que você estiver instalando o dev, olha só o que vem aqui para nós, ó. De tudo que ele instala, a única coisa que interessa é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? GCC 4.9.2 Compiler, que é o mesmo que a gente utiliza no Linux lá, o GCC. Tá vendo? O resto é o que? Isso são ícones, arquivos de língua, associar os arquivos C++ com dev, atalhos. Tá vendo? Então, o que interessa mesmo no programa é o compilador que ele está instalando. Tá vendo? Então, depois você instala esse programa aqui e aí ele vem para cá. Beleza. Então, esse aqui é o dev. Vamos começar um novo programa aqui, que é o programa que igual a gente já viu, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar a função main, que é de onde começa o nosso programa, beleza? Vamos colocar o printf aqui então. Beleza, a função printf ele não conhece, então você tem que colocar aqui um include, né, com a biblioteca que nós vamos utilizar. Qualquer biblioteca, std, entrada e saída de dados, não é verdade? Então, essa biblioteca, e aqui o sistema operacional está guardando o retorno, né? Então vamos retornar um zero qualquer. Beleza? Vamos salvar isso aqui. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Vamos colocar aqui a aula 2.c. Beleza, salvamos. E agora vamos compilar. Opa, executei sem querer. Vamos aqui, ó, compilar. Beleza, compilou, não teve erros. Vamos executar. Tá aqui, ó, Hello World. Então tá aqui o nosso programa, né? No Windows, você só vem na área de trabalho, então ele tem o arquivo C que a gente está fazendo. E olha só, aula 2.exe, que no Windows é um executável, né? No Linux é um executável também, mas ele não tem extensão exe, que no Windows ele tem um exe. Beleza? Então, voltando aqui de novo para o Linux, a gente tem esse arquivo. Aí agora, uma outra coisa interessante para a gente aprender nessa aula, que vai ser fundamental para a atividade que eu devo passar para você hoje, é o seguinte. A função, ela espera um argumento, beleza? O sistema operacional, ele olha para essa função main, ele fala, isso aqui é o começo do programa. Já está meio que estipulado para ele o seguinte, que ele olha o argumento dessa função e fala assim, tem argumento para mim? Não, não tem argumento, então demorou. Deixa o pau executar, o pau quebrar aí. Tem um argumento? Tem. Então qual que é o argumento que eu vou passar para o main? Né? Então é o seguinte, tem um contador de argumento, então arg de argumento, e C, beleza? C de counter, então contador de argumentos, beleza? E depois mais para frente a gente vai ver, mas ele precisa de um ponteiro para um vetor de argumentos, beleza? Então um vetor de argumentos, tranquilo, ele passa um ponteiro. Depois a gente vai entender o que é ponteiro, mas faz de conta que eu estou recebendo um vetor de argumentos, tranquilo? Então ele está esperando esse vetor de argumentos aqui.
Aí o que acontece? Vamos lá no Windows que vai ficar melhor para você entender aqui. Quando você usa o prompt de comando e digita aqui, por exemplo, ping, vamos pingar lá no Google. Ping 8.8.8. O que está acontecendo aqui? Ping é um programa. É um programa que o sistema operacional está executando quando eu digito ping e eu estou passando para o ping o argumento 8.8.8.8. Beleza? Esse argumento para o ping o sistema operacional fala quantos argumentos eu tenho. Eu tenho um argumento. Na verdade, eles perguntam, eu tenho um argumento? Tenho. Então, eu vou passar para o ping esse tal argumento. Beleza? Então, ping 8.8.8, ele passa para essa função. Ele passa para o ping. O ping é um programa. Beleza? Então, como que ele passa para o ping esse argumento? Ele passa da seguinte forma. Esse aqui é um contador de argumentos. E esse daqui é o argumento propriamente dito, o vetor de argumentos. Beleza? Então, vamos imprimir esse argumento para a gente entender melhor. Ele é um argumento do tipo inteiro. E no C a gente imprime um argumento com porcentagem D. Beleza? A função printf, primeiro você passa o modelo do que você quer imprimir, depois você passa as variáveis que você deseja imprimir. No caso, a gente deseja imprimir qual variável? O argc. Né? Então, a gente deseja imprimir essa variável argc dentro desse modelo aqui, beleza? Esse modelo, o porcentagem D é para a linguagem C saber aonde que eu quero imprimir o argumento. Esse argumento aqui eu quero imprimir ele nessa posição do meu modelo. Então eu coloco aqui, se eu pegar esse argumento e colocar ele antes, aqui ele vai imprimir antes o argumento, entendeu? Mas eu quero imprimir ele aqui e ele é um inteiro, o inteiro é do tipo D para imprimir. Então ele utiliza aqui esse argumento. Vamos imprimir o argumento então. Se eu não passar nenhum argumento, que é a GCC aula 1, ponto barra aula 1, que é para executar ele, e não vamos passar nenhum argumento, vamos só executar o aula 1 mesmo. Bora ver o que ele imprime. Olha só, ele imprimiu um argumento, beleza? Agora vamos passar aqui argumento 1 para ele. Olha só, ele já imprimiu que tem 2 argumentos. Vamos passar aqui mais um argumento, espaço argumento 2. Olha só, 3, tá vendo? Vamos diminuir aqui um argumento. 2. Então, tipo assim, esse argc aqui é uma maneira que o sistema operacional conta para a função main que foi passado para ela tantos argumentos. É um contador, tá vendo? Então ele conta quantos argumentos tem. Aí você fala, mas eu imprimi aqui eu estou passando só um argumento. Eu estou passando só um argumento aqui para a minha função C. E na hora que ele imprime, ele imprime 2. Mas é porque é o seguinte, o sistema operacional considera esses dois aqui como argumento, considera isso como argumento e isso como um argumento. Então, ele conta como sendo 2. Tá vendo? 2. Então, vamos imprimir esse argumento para ver se a gente entendeu. Quando a gente vai imprimir uma string em C, a gente usa porcentagem S. Então, vamos imprimir aí o argv. Argv é um vetor, certo? E quantas posições que tem esse vetor? Tem argc posições. Porque ele é um vetor de caracteres, né? Mas nesse caso aqui a gente vai considerar como string para entender melhor. Então esse vetor contém essa palavra e essa palavra. Então na primeira posição ele contém essa palavra e na segunda posição ele contém essa palavra. Beleza? Então vamos imprimir qual posição do nosso argv? Vamos imprimir a primeira posição para ver o que ele imprime para a gente. Vamos compilar então. Compilou, bora executar. Aí, ó, a primeira posição do vetor tem o que a gente digita primeiro, que é ponto barra aula 1, tá vendo? Bora colocar aqui então a segunda posição. Compilou, beleza, bora executar. Aí, ó, ele mostra pra gente este segundo argumento, beleza?
Então tá. Então, ó, agora eu já sei pegar do sistema operacional uma informação que o cara quer digitar. Então, por exemplo, vamos fazer um teste então. Vamos esperar o nome de uma pessoa, beleza? Vamos colocar aqui, ó, if. Então a gente faz o seguinte: se esse argumento aqui for maior do que 1, se argc for maior do que 1, por que maior do que 1? Porque 1 ele sempre vai ser, que é o ponto barra aula 1. Ponto barra aula 1 a gente sempre vai digitar para executar. Então ele tem que ser maior do que 1, ele tem que ser a partir de 2, que aí vai ter uma coisa na frente. Se o argumento for a partir de 2, a gente cai dentro desse if aqui, ó. Não, vamos colocar uma programação mais simples. Se o argumento for a partir de 2 e vamos colocar um inteiro, tá? E argv for igual a vamos colocar um inteiro, né? Vamos trabalhar com inteiro. E o argumento foi igual a 1, imprimo vamos imprimir qualquer coisa. Se o valor passado for 1, ele imprime qualquer coisa. Beleza? Se não, vamos colocar aqui, entrou no if. Se não, ele entrou no else. Beleza? O if else no C, a sintaxe dele é dessa forma. Beleza? Então, se o argumento for igual a 1, se o argv for igual a 1, ele retorna isso. Se não, ele retorna isso. Só que nós estamos comparando, isso daqui eu falei com você que é um vetor de string, certo? Vamos compilar para ver. Você acha que ele compila? Pensa aí um pouquinho, pausa o vídeo, vê se você acha que ele compila. Eu já soprei um pouco também, né? Mas olha, ele não compila, entendeu? Porque eu estou comparando, olha só, comparação entre um ponteiro e inteiro. Não faz sentido você comparar um ponteiro com um inteiro, não é verdade? Você tem que... primeiro que a gente tem que falar qual é a posição. Na verdade, nós vamos ter o nome e um argumento. Então, é a segunda posição, não é verdade? Então, na segunda posição, se ele for igual a 1, aí ele imprime isso. Se não, ele imprime isso daqui, certo? Só que isso daqui ainda continua sendo um vetor de caracteres e nós estamos comparando com o inteiro. Não tem como você comparar um caractere com o inteiro. Na verdade, tem como, você pode até executar. Mas aí esse caractere aqui que a gente inserir lá, ele vai significar um valor da tabela ASCII e o 1 significa 1. Então não vai dar igual. Vai dar diferente, né? A gente pode até executar para ver o que ele arruma aqui, ó. Ó, ele está falando, ó, comparação entre um ponteiro e um inteiro. Tá vendo? Então, se a gente executar esse programa, ele vai executar todo errado. Aula 1, provavelmente ele vai cair no else, porque dificilmente o argumento que eu digitar aqui, ele vai valer 1, sacou? Por exemplo, tá vendo? Aí, entrou no else. Beleza? Por sorte, na tabela ASCII, eu acho que o caractere 1 realmente vale 1. Não vale 1. Então, de qualquer forma, ele entrou no else, tá vendo? O que a gente tem que fazer? Tem uma função no C que ele chama a to inteiro. Esse A eu nem sei de que é, mas é string para inteiro. Tá vendo? Então ele transforma o que está aqui dentro em inteiro.
Beleza? Agora sim essa função está me retornando um inteiro. Eu estou comparando esse inteiro que essa função está me retornando com 1. Beleza? Então aí eu estou comparando número com número, beleza. Se o número for igual a 1, pá, cai no if. Se não, pum, cai no else. Demorou? Você acha que isso tem que compilar? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho aí. Pausa mesmo, viado. Pausa o vídeo aí. E pensa se você acha que aquilo ali vai compilar, que a resposta disso eu já dei antes. Beleza, então se você achou que compila, você errou. Se você achou que não compilava porque falta a biblioteca, opa, pera aí, ele compilou, não era para ter compilado. Então é o seguinte, eu pensei que ele não ia compilar porque eu achei que essa biblioteca aqui não continha essa função aqui. Eu achei que essa função aqui era de outra biblioteca, da função stdlib. Bom, então significa que essa função aqui, ela se encontra dentro dessa biblioteca, senão ele não teria compilado. Então vamos executar. Aula 1 igual a E. Entrou no else, vamos colocar igual a 1. Olha, entrou no if. Funcionou, tá vendo? Então eu estou passando para ele um argumento aqui, 1, e ele está, beleza, funcionando sussa. Tranquilo? Isso daqui que é o que eu estou passando para ele. Bom, e por que eu estou passando isso, né? Qual que é o objetivo disso? É porque é o seguinte, eu quero mostrar para você como que o sistema operacional conversa com outras aplicações. Beleza? E aí, para isso a gente precisa, bora passar ali para o Windows, para a gente compilar aqui no dev aqui. Oh, ele não cola, droga. Que merda, vou ter que digitar tudo. argc de ver, beleza. Então, qual foi o if que a gente fez? Já não lembro mais. Aqui foi esse argumento que é maior do que 1. Então, se argc for maior do que 1 e também a função lá, né, de passar para inteiro, argv, na qual posição? Na segunda posição, foi igual a 1, ele executa o que está aqui dentro, né, que entrou no if. Beleza, se não, else. Entrou no else. Beleza, é bom fazer mais de uma vez que fixa bastante. Então, se o argumento for maior do que 1, pá, aquilo que a gente já fez, e depois ainda por cima ele imprime isso daqui de novo. Vamos passar isso aqui para debaixo do return, que aí ele não executa isso aqui. Foda-se. Perdi o Ctrl+C que não funciona aqui na máquina virtual. Mas beleza, então isso aqui, bora compilar. Compilou numa boa. Bora executar. Entrou no else. Por que entrou no else? Porque eu não digitei argumento nenhum para ele. Não é verdade? Eu tenho que digitar um argumento. Ah, mas como que eu vou digitar um argumento aqui? Ué, como? Vamos abrir o ponto de comando. Tá aqui na área de trabalho, não tá? Então, vamos digitar aqui. Acho que é dir, né? Para poder verificar alguma coisa. Ó, cd desktop. Beleza, entramos no desktop. Agora, se eu digitar qual que é o nome do programa, é aula 1, aula 2. Se eu digitar aula 2, lá, entrou no else. Só que se eu digitar aula 2 com argumento 1, entrou no if. Tá vendo? Se eu digitar aula 2 com argumento alguma coisa, entrou no else. Então, o nosso programa está funcionando beleza aqui no Windows também. Né? No Windows aqui, tá vendo? No Windows para executar não precisa de ponto barra no começo.
Então agora é o seguinte, agora que nós já sabemos como passar um argumento por uma função, já sabemos conversar, que o sistema operacional conversa com essa função, eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Eu quero mostrar o seguinte, aqui primeiro mostrar no Windows para você ver, ó. Nós estamos retornando para o sistema operacional, novamente, um inteiro. Tá vendo? Return 0, que eu estou retornando para o sistema operacional um inteiro. Tá vendo? O sistema operacional está recebendo aqui este valor. Tranquilo? Então, se eu passar para um outro programa o retorno desse programa aqui, o outro programa deveria receber 0. Concorda comigo? Vamos supor que eu estou conversando entre duas aplicações. E essas aplicações que eu estou conversando com ela, uma delas está recebendo o retorno desse programa aqui. Esse programa está me retornando 0. Então a outra aplicação tem que receber 0. Não é verdade? Então, antes da gente fazer a aplicação funcionar, nós temos que entender como que a gente faz no C executar comandos do sistema operacional. Então é o seguinte, nós temos uma função no C chamada system, de sistema, né? Então ele executa funções do sistema. E que função que ele vai executar no sistema? Aí a gente digita aqui para ele, em formato de string, qual é a função que a gente quer que ele executa. Vamos ver, aqui nós estamos no Windows, para visualizar pastas ou arquivos, a gente tem a função chamada dir. Não é verdade? Então, vamos comentar isso daqui. E vamos apenas fazer um programa que executa o dir. Beleza? Você acha que isso aqui tem que compilar? Se você acha que sim, você acertou, errou, acertou. Então significa que stdio também tem a função system para conversar com o sistema. Beleza? Então vamos executar ele. Olha só o que aconteceu. Dir. Tá vendo? Ó? Ele executou o comando dir e aí mostrou pra gente o que tem no desktop. Tá vendo? Ó? Tem aula 2, aula pá. Tá vendo? Funcionou. Mesma coisa que eu tivesse vindo aqui, ó, e digitado dir. Tá vendo? Ó? Ele executou o dir no sistema operacional. Tá vendo? Então, para isso que serve o dir. Então, se eu vim aqui no sistema, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Opa, desfaço. Aqui tem que ser assim para funcionar. Aqui, beleza. Novamente, vamos executar e compilar. Opa. F9 compila. F10 executa. Aí, entrou no else. Beleza, nós estamos com um programa antigo funcionando. Vamos abrir aqui um novo arquivo. Vamos colar aqui nosso programa. Vamos copiar o nosso programa e vamos colar ele aqui vamos fazer um novo programa aqui. Aquele programa lá, ele entra no if ou entra no else pra gente, beleza? E aqui nós vamos fazer um programa que executa a aula 1. Vamos fazer aqui, ó. Vamos salvar primeiro aqui. Vamos salvar essa como... Vamos salvar como atividade, porque esse negócio de aula tá muito confuso. Atividade 3. Tá, vamos salvar como atividade 3. Opa, salvei errado. Vamos salvar como C++. É só C. Atividade 3. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui para... Vamos renomear essas coisas aqui para atividade. Atividade 2. Beleza, então nós temos aqui a atividade 3 e a atividade 2. Vamos abrir aqui a atividade 3. Vamos abrir a atividade 2 também. Beleza, vamos executar a atividade 2 primeiro para ele gerar o binário lá na área de trabalho e ter o que executar.
Beleza, executou, não recebeu nenhum argumento, então é else, entrou no else. Beleza, está funcionando esse programa. Agora vamos fazer o seguinte, vamos executar esse programa aqui e esse programa executar aquele programa lá. Vamos fazer com que o 3 execute o 2. Então a gente viu que no Windows, para executar um programa, a única coisa que a gente passa é o nome do programa, não é verdade? Vamos ver na área de trabalho qual é o nome dele. Ó, atividade2.exe. Então a gente coloca aqui, atividade2.exe. Se a gente passar isso daqui, opa, não tem espaço não, né? Deixa eu ver lá de novo. Não. Então atividade2.exe. Se a gente passar isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar aquele programa lá. Bora testar. F11. Aí, entrou no else. A gente executou esse programa aqui. Ó, quer ver? Vamos colocar um printf aqui para a gente diferenciar os dois. Programa 2. Bora executar para ver. Aí, programa 2 entrou no else depois, que é a execução do programa 1. Aí, programa 2, depois ele chama o programa 1, entrou no else. Beleza? Vamos passar agora um argumento para esse daqui. Vamos passar o argumento igual a 1, né? Porque para ele ter lá o argumento e entrar no if. Bora ver, compilar e executar. Programa 2 entrou no if. Tá vendo? Então, programa 2 e chamou o programa 1 que entrou no if. Beleza? Vamos colocar ali programa 1 também. Beleza, compilou. Bora compilar e executar isso daqui. Aí, programa 2 chamou o programa 1 que entrou no if. Beleza? Entendeu aí que esse programa aqui está chamando esse programa de cá. Beleza? São dois programas independentes que esse daqui está chamando de cá. Né? Só que esse programa aqui, ele tá a minha função main está retornando o inteiro, não tá? Então, quando eu executo o programa 1, ele retorna inteiro para o sistema operacional. Não é verdade? Então, vamos colocar aqui vamos pegar esse retorno que ele está chamando, né? Vamos criar aqui uma variável chamada retorno, que está recebendo o que essa função sistema está recebendo disso daqui. Como lá ele está me retornando o inteiro, eu tenho que declarar um inteiro para receber essa variável, beleza? Vamos imprimir aquele inteiro ali para a gente entender. Então, ó, vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Ó. De volta ao programa 1, retorno, porcentagem D, para a gente imprimir qual é o retorno. Beleza? Então, vamos passar aqui, ó, retorno. Pronto, ó, de volta ao programa 1, retorno vale, né, porcentagem D, que seria, seria a variável retorno que a gente está pegando daqui de cima, beleza? Bora ver que retorno que ele tá passando para nós. Programa 2 entrou no if, opa, eu acho que ele não compilou, eu tenho que compilar, compila, beleza, compilou, agora executa. Isso, programa 2 chamou o programa 1 que entrou no if, de volta ao programa 1, o retorno vale 0. Esse programa aqui retornou 0 pra gente. Vamos ver se ele retornou 0 mesmo? Aqui, ó, retornou 0. Vamos colocar 3 aqui pra gente ver. Aí temos que compilar esse daqui para ele mudar para o 3. Beleza, compilou, gerou o arquivo. Agora a gente pode executar o de cá. Não precisa nem de compilar isso daqui, ó, só executa. Aí, ó, retorno vale 3. Olha só que lindo. Tá vendo? Tem duas... as aplicações estão conversando uma com a outra através do retorno da função main. Tá vendo?
o sistema operacional está como intermediário, né? O sistema operacional está recebendo 3, não é verdade? E o sistema operacional não. Isso. Enfim, é meio confuso, mas é mais ou menos isso. Nós estamos aqui executando a atividade 1 com a ajuda do sistema operacional. Aí o sistema operacional passa para a função system o retorno do que está vindo daqui de dentro. Aí a gente consegue receber o retorno aqui dele na nossa mão. A gente salva esse retorno na variável. Pronto, agora a gente faz com a variável que a gente quiser. A gente quis imprimir ela aqui. Então, com isso, você já consegue fazer um monte de coisa legal. Né? Já dá para você fazer aí. Agora já começa a entrar a atividade que eu estou querendo passar para você. Né? Mas antes da gente finalizar o vídeo, deixa eu mostrar para você aqui no Linux uma diferença do que está acontecendo. Olha só, vamos criar um novo arquivo aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Deixa eu fechar isso aqui. Vou colocar aqui atividade 1. Atividade 1.c. E aqui atividade 2.c. Eu quero fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo lá, naquele, viu? Pô, seria bacana se eu conseguisse copiar aqueles arquivos lá para passar para cá, mas eu não consegui configurar a máquina virtual para a área de transferência ainda. Para a próxima eu configuro. Bom, mas está aqui, ó, entrou no if, entrou no else, retorno 0, tá vendo? Retorno 0, vou colocar aqui o retorno 3 para ficar igual estava lá no outro. E esse de cá, nós vamos só chamar a função system. Na verdade, a função system que recebe como string é o nome daquele lá. Aqui no Linux, para a gente executar, a gente executa com ponto barra, né? Você está passando para o sistema operacional, o que você quer executar? Então é ponto barra. Ponto barra, atividade 1. Né? E o argumento que a gente vai passar para cá, vamos colocar um argumento qualquer para a gente ver se funciona primeiro. Beleza? Bora colocar aqui também um printf com... Isso aqui seria programa 2. Pra gente diferenciar, fazer ficar igual aquela hora. Né? Programa 2. De volta ao programa 1. De volta ao programa 1. Retorno vale porcentagem D, pra gente falar que a gente passa o retorno, não é verdade? Então falta declarar o retorno aqui. Retorno recebe o retorno da atividade 1, dessa daqui, certo? Esse está sendo salvo em retorno, estou pegando retorno, colocando aqui e passando ele para a variável inteira. Não é verdade? E esse programa está voltando para o sistema operacional um retorno 0. Isso aqui nunca vai executar mesmo, não tem por que estar aqui. Então, beleza. Esse programa que está sendo executado está retornando 3. Eu estou pegando esse 3, salvando aqui em retorno, pegando esse retorno e imprimindo, certo? É igualzinho a gente fez ali no outro. Igualzinho. Só que aqui no Linux ele faz uma gambiarrinha que eu quero mostrar para você o que acontece. Então deixa eu executar. Vamos aqui no terminal de novo. Vamos fazer aqui atividade 1.c. Não, aqui é o nome do programa. O nome do programa é só atividade 1. Aqui seria atividade 1.c. Pronto. Então bora compilar isso aqui. Atividade 1. Atividade... eu coloquei um espaço. Né? Pronto. Agora sim. Pronto, compilou a atividade 1. Agora vamos executar a atividade 1. Atividade 1, vamos passar um argumento qualquer. Entrou no else. Vamos passar um argumento 1. Entrou no if. Beleza. Só esquecemos de colocar aqui os barra n aqui, mas...
Beleza. Programa 1 entrou no if. Agora vamos compilar o programa 2. Beleza, compilou o programa 2, beleza. Bora executar a atividade 2. E ver, ó. Peraí que esqueci de colocar aqui, ó, programa 2. Opa, peraí. Olha só a bagunça que ele fez. Vamos colocar aqui para a gente entender melhor. Vamos compilar aqui, ó. Atividade 2. Olha só. Programa 2, tá vendo? Depois ele veio e chamou o programa 1. E de volta ao programa 1, o retorno vale 768. Olha que esquisito. 768. De onde que saiu esse 768? Sendo que o que eu estou fazendo, eu estou pegando o retorno da função system e jogando aqui, ó. Jogando aqui na minha variável inteira de retorno e jogando o retorno aqui, ó. Ele deveria estar imprimindo numa boa. Não deveria, só que não tá imprimindo. Vamos mudar de 3 aqui, vamos colocar 0. Vamos lá, executar atividade 2. Aí, o programa retornou de novo, 768. Entendeu? Ele não está retornando o valor. Tá vendo? Não está dando certo. Por quê? É isso que eu queria mostrar para você. Que, por exemplo, no Windows ele funciona, mas aqui ele não funciona. Por quê? Porque nós estamos executando duas atividades com a ajuda do sistema operacional. Nós estamos executando aqui, ó, ponto atividade 2, que está chamando atividade 1, na verdade, passando sem parâmetro nenhum, então ele entra no else e pegando o retorno dessa atividade 1, né? Recebendo retorno. Nós estamos pegando o retorno dessa atividade 1 e salvando na variável retorno que a gente criou, na verdade, a variável inteira retorno que a gente criou. Vamos fazendo isso aqui ali no C. Na verdade, só que para isso, o programa atividade 1, ele termina de executar e aí retorna para o sistema operacional o valor. Aí olha só onde que o sistema operacional entra. A atividade 1 terminou de executar, passou o valor para o sistema operacional e o sistema operacional pegou essa variável e jogou para a função system, né? Para a gente manipular ela no programa 2. Entendeu? Então, onde que está o erro? O erro está no seguinte. O Linux não necessariamente, o sistema operacional que eu uso o Mint não necessariamente ele trata o gerenciamento de memória do sistema operacional diferente do Windows, igual ao Windows. Ele trata diferente. Isso é uma prova que está tratando. Por quê? Porque tem um espaço de memória reservado no sistema para você rodar o programa 1 e para você rodar o programa 2. Tá reservadinho os dois espaços de memória para você. O programa 1 está retornando um valor e está deixando lá naquela posição de memória. O programa 2 está acessando aquela posição de memória, pegando aquele valor e imprimindo na tela. Só que o que acontece? No Linux aqui, no Mint, quando ele termina de executar o programa, ele dá um clean, ele limpa, ele passa ele limpa tudo aquilo que você utilizou no programa 1 e deixa disponível de novo no sistema operacional para você utilizar, entendeu? Quando for preciso. Então ele já limpou, o programa já terminou. Quando o programa termina, ele limpa tudo que você utilizou lá na memória do sistema, entendeu? Então quando o programa 2 está acessando o valor da memória 1, o que ele está passando na verdade é o endereço. Por isso que o 768 se repete. Eu coloquei 0 aqui primeiro, ó, tá vendo? 0, vou colocar 10 aqui, ó. 10. Vamos compilar de novo aqui, ó. Atividade 1, ponto C, atividade 1, beleza. Eu compilei a atividade 1, agora vamos executar a atividade 2. Opa, agora mudou. Bom, é porque na verdade eu dei o azar do sistema operacional ter utilizado outro lugar de memória para ele, né? Vamos colocar 4 aqui. Vamos compilar de novo. 1024, ele tá utilizando outras coisas. Vamos testar aqui para ver se eu não estou falando bobagem. Retorno vale 0, agora imprimiu 0, bora ver 2.
Vendo a 512. Toda hora ele faz um trem diferente dos 512. Bora ver se a gente colocar um, ele imprime 256. Ih, vamos ver. Atividade 1, compilei, executar atividade 2. 256. Então quer dizer que se eu colocar 3 aqui, ele vai imprimir 512 mais 256. Aí, 768. Tá vendo? É isso mesmo que tá acontecendo, então. Ele tá imprimindo. Olha que loucura, cara. O que dele? Ele tá imprimindo o... Ele tá imprimindo um valor que é 256 vezes o valor que eu digitei aqui. Olha só que doideira. Então se eu colocar 10... Ei, 2560. Bom, então... É isso que está acontecendo, mas você está vendo que o que eu quis dizer é o seguinte, que o sistema operacional, um sistema operacional trata diferente de outros sistemas operacionais, entendeu? A maneira com que ele trata o arquivo depois que termina, entendeu? Então, alguma coisa relacionada com a memória tem esses valores que ele está devolvendo aqui para gente, entendeu? Então, não necessariamente trata. E aí é isso que eu queria te falar. Cada sistema operacional trata de uma maneira diferente, então a gente não pode garantir que a memória do computador onde a gente salvou aquelas variáveis vão estar ocupadas da mesma forma depois que o programa terminou. Depois que o programa terminou, foda-se, entendeu? Eu vou liberar a memória para quem mais quiser utilizar ela que estiver precisando, entendeu? Então é tudo bem, tipo assim, o sistema operacional é quem gerencia isso, entendeu? Então ele gerencia da maneira que ele achar melhor. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós terminamos o que eu queria te falar hoje. Eu acho que já tá bom, né? Já deu para cansar um pouco. E aí nós vamos passar para uma atividade. Beleza? Aí eu quero que você me faça uma... Bom, não, na verdade, vou fazer o seguinte. Falta só... Para eu te passar a atividade, seria bacana aprender só mais uma coisa. Que é o switch case. Que é uma coisa do que é uma condicional que tem aqui no C. Beleza? Deixa eu abrir aqui um novo programa. Salvar isso aqui. Atividade 3.c. Bom, eu esqueci que faltava essa parte, cara. Vamos lá. É o seguinte. Isso aqui também é rapidinho. Eu quero te ensinar agora uma coisa no C que chama switch case. Switch case. Beleza? Então, switch isso daqui escolhe dentre as opções que a variável selecionada valer. Por exemplo, vamos supor que você tem um menu com 3 opções. Aí digite a opção, aí você digitou a opção 1, então ele tem que ir lá na opção 1 e executar aquela opção. Digite 2, ele vai lá no 2 e digita aquela opção. Digite 3, vai lá no 3 e digita aquela opção. E executa o que está relacionado àquilo, entendeu? Então vamos fazer aqui um int opção. Opa, int opção, beleza? E aí o seguinte, o switch, você escolhe aqui, ó, switch, e aqui dentro você coloca opção. Na verdade eu nem lembro como é que funciona esse negócio aqui. Switch, deixa eu dar uma coladinha na internet aqui, rapidinha. Switch case. É isso mesmo, já até consegui ver dali. Switch, isso mesmo que eu estava fazendo. Então, switch é onde ele vai entrar aqui dentro e vai escolher dentre várias opções. E aí aqui no case a gente coloca qual que é a opção que a gente escolheu. Então, por exemplo, vamos supor que o case vale 1, beleza? Que nós escolhemos a opção 1. Então ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então vamos colocar, entrou na opção 1. Beleza? Entrou na opção 1.
Aí outra coisa, se ele está na opção 1, esse código é sequencial, né? Ou seja, ele executa essa linha, depois ele executa essa linha, depois ele executa outra linha, enfim, ele vai executando linha por linha, certo? Então, depois que ele executou isso aqui, eu dou um break, que é para ele parar de ficar andando sequencialmente e sair do laço ou daquilo que está dentro do break, mais próximo que ele tem, entendeu? Então, se o break estiver dentro do for, ele sai do for no momento em que lê o break. Se ele estiver no if, ele sai do if e por aí vai. Então, se o nosso caso for igual a 1, ele entra na opção 1 e sai dela depois. Bora colocar dois casos aqui. Caso 1, caso 2, caso 3. Então entrou na opção 1, entrou na opção 2 e entrou na opção 3. O que mais que a gente precisa aqui agora? A gente precisa de falar para o cara para ele digitar as opções, né? Então digite qual opção deseja. Beleza? Digite qual opção deseja. Tá aqui. E aí no C, para capturar algum dado do teclado, né? E para esperar digitar alguma coisa, a gente utiliza uma opção chamada scanf. Beleza? Essa é a função de captura do teclado. Essa função é o seguinte. Você precisa de passar o endereço da memória, onde está a variável opção, porque nós vamos ver isso daqui depois no ponteiro. Então, na verdade, para facilitar, eu vou tirar aqui. Você tem que passar para ele em qual variável que você quer salvar o cara está digitando a opção. E você coloca aqui o que o cara vai, o que você está esperando que o cara digita, né? Nós estamos esperando que ele digite o inteiro. Então seria uma porcentagem D, beleza? Que nós estamos esperando que ele digite o inteiro. Nós vamos salvar em posição, em opção, na variável opção, beleza? Só que nós precisamos passar um endereço de memória. Depois eu explico por que esse E está aqui, tá bom? Mas aí a função scanf funciona dessa forma. Então, digite qual opção deseja. O cara digita a opção, nós salvamos ela em opção. Aí o switch verifica dessa opção aqui, se entra no caso 1, no caso 2 ou no caso 3. Beleza? Então, beleza. Tá aqui. Bora dar uma compilada, ver se ele encontra algum erro, né? Nós aqui atividade 3. Vamos ver se ele achou algum erro. Achou um monte de erro. Vamos ver. Tá esperando um monte de ponto e vírgula na linha 11. Vamos ver, ó. Caso 1. Acho que isso aqui é antes. Caso 3. Bora ver se era isso. Isso, olha só. Era só isso que estava dando erro. Então, bora executar então, né? Atividade 3. Vamos lá. Olha só, digite a opção. O cara, ele está esperando que digite a opção. Vou digitar a opção 1. Puf, entrou na opção 1. Então, vamos executar de novo, digite a opção 2. Puf, entrou na opção 2. Tá vendo? Vamos digitar a opção 3. Entrou na opção 3. Então, nosso programa está funcionando direitinho. Vamos digitar a opção 4. Não tem opção 4 e aí? Termina o programa. Porque ele não vai achar nenhum desses casos aqui. Então, ele continua executando a partir daqui para baixo e aí retorna fora, né? Então era isso que eu queria te mostrar da opção. Por que eu te mostrei isso aqui? Porque dá pra gente criar um menu, não é verdade? Por exemplo, vou colocar aqui antes, ó. Opção 1. Opção 1 faz alguma coisa, beleza? Depois aqui, ó. Opção 1 faz alguma coisa. Opção 1 faz alguma coisa. Opção 2 faz alguma coisa. Opção 3 faz alguma coisa. Depois você digita a opção. Então primeiro você apresenta um menu para ele. Olha só, primeiro você mostra um menu para ele de opções. Opção 1 faz tal coisa. Opção 2 faz tal coisa. Opção 3 faz tal coisa. Qual das opções acima você deseja? Eu quero a opção 3. A opção 34 não existe, né? Quero a opção 3. Então pronto, entrou na opção 3.
beleza? Eu só queria te mostrar como que você faz o menu aqui em C. Então, para que precisa disso? Porque como sua atividade, eu gostaria que você fizesse uma calculadora. Ó, que legal, uma calculadora. Aí é o seguinte, para você entender como que eu gostaria dessa calculadora. Ó, o que nós fizemos? Nós fizemos, eu queria, faz no Windows, tá? Porque a gente viu que no Linux aqui ele não, ele perde os valores os valores que estão salvos naquela posição de memória. Então, faz no Windows, senão não vai dar certo. Eu quero que você faça uma calculadora de inteiros, beleza? Aí eu quero que você faça uma calculadora que conversa entre as aplicações. Como assim conversa entre as aplicações? Ó, o que a gente fez? A gente fez a atividade 1, beleza? E nós fizemos a atividade 2. Lembra que a atividade 2 chama a atividade 1? Não é verdade? A atividade 2 chamava a atividade 1 e depois aparecia o que a atividade 2 executou e em seguida embaixo o que a atividade 1 executou. Não é verdade? Então, eu quero que você faça uma calculadora. Então, no caso aqui seria a calculadora, que seria a nossa programação lá, a raiz lá de tudo. A calculadora. E aí eu quero que você faça uma aplicação que faça soma, beleza? Uma outra aplicação que faça subtração, beleza? E uma outra aplicação que faça vezes. Pode fazer divisão também, 4 opções. E uma outra que faça divisão, beleza? Não precisa de utilizar float, porque a nossa função main, ela só, eu testei no Windows e ele não aceita retornar float, ele só aceita retornar o inteiro. Mesmo se você mudar lá de inteiro para float, ele só aceita retornar inteiro, por a questão de memória e tal, que é a alocação de memória do sistema operacional. Lembra que eu falei com você que o float ele ocupa mais memória? Então é mais ou menos isso aí. São 8 bytes e um é 4, enfim. Se você colocar o float vai dar problema. Então faça uma aplicação só de inteiros mesmo, que soma 2 inteiros, subtrai 2 inteiros, faz vezes 2 inteiros e divisão entre 2 inteiros. Beleza? Tudo que eu te ensinei aqui dá para você utilizar, então não vai olhar na internet. Né? Valoriza aí o tempão que eu tô perdendo, não, né? Foi mal. Não estou perdendo tempo, eu estou investindo na gente, né? Então, assim, eu estou investindo na gente para, claro, ter um retorno depois, né? Então, assim, valoriza isso aí, não olha na internet, não. Senta aí e fica o dia inteiro tentando fazer, o dia inteiro. Mas fica aí tentando fazer, sacou? Não olha na internet, não. E aí, essa é uma calculadora, e essa calculadora tem que passar, tem que conversar com essas outras 4 aplicações, beleza? Então, olha só, essa calculadora, então, ela vai receber 2 operandos, né? X e Y. Então, ela vai receber X e Y, beleza? Ela vai receber esse X e Y, a calculadora, e a soma vai receber como parâmetro, ela vai receber o X e o Y. Lembra que eu mostrei lá como fazer o sistema operacional passar 2 parâmetros para a função, né, para o programa, e ele trabalhar com esses 2 parâmetros dentro do programa? Então, essa calculadora aqui, ela vai receber x e vai receber y. Na verdade, esse x e esse y, você tem que passar ele para o seu programa soma, beleza? Ou passar para o programa sub, ou passar para o programa vezes, ou passar para o programa divisão. E como que nós vamos falar qual programa é? Você vai mostrar o menu pro cara e vai falar bem assim, ó, digite o que você quer fazer. Soma, subtração, vezes ou divisão. Eu quero fazer divisão. Então insira o valor de x. Pronto. Insira o valor de y. Pronto. Então se o cara escolheu divisão, vai ser x dividido por y. E aí ele vai dar um retorno. Essa função aqui vai dar um retorno. Esse retorno vai passar aqui. Ó, então ele vai receber x e y, depois ele vai selecionar qual opção quer. Estou até fazendo já o programa para você. Ó. Selecionar qual opção quer. Depois vai receber o retorno. Vai receber o retorno do cálculo,
beleza? E mostrar o resultado. É isso aqui que eu quero que você faz, beleza? E aí é o seguinte, isso daqui é a segunda parte do programa, beleza? Que ela é um pouquinho mais complicada do que a primeira. Qual que é a primeira parte? A primeira parte eu quero que você faça uma calculadora normal aí, no um arquivo só com uma aplicação, beleza? Deixa eu colocar aqui. Segunda parte. E como primeira parte, é para fazer uma calculadora também. Só que essa calculadora aqui ela tem que ser feita apenas em uma aplicação. Ela é mais fácil, né? Apenas uma aplicação, beleza? Só que eu quero que cada operação, cada operação ela seja feita em uma função diferente. Em uma função diferente. Então, por exemplo, ela vai fazer soma, subtração, vezes e divisão, não é verdade? Então eu quero 4 funções. Uma função que soma, uma função que subtrai, uma função que faz vezes e uma função que divide, beleza? E você vai ter mais a função main. Né? Vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando. Então, o seu programa é uma aplicação só, né? Fazer uma calculadora em uma aplicação. Então, a sua aplicação ela vai ter um main, na verdade. Só que ela também vai ter a função de soma, que é uma função, beleza? Ela vai ter também, vou tirar esse ponto e vírgula daqui, que senão te confunde. Soma, uma função de subtração e uma função de divisão. Então, uma função de vezes e uma função de divisão. Demorou? Isso aqui é uma aplicação só. Ó, aplicação. Beleza, isso aqui ele apenas recebe dois operandos e retorna o valor. Isso aqui recebe e retorna o valor. Isso aqui recebe e retorna. Isso aqui recebe e retorna o valor. Isso aqui recebe e retorna. Ó, essa minha aqui não precisa de retornar. Retorna para uma boa prática de programação, mas ela lê do teclado. Amém. Ela lê do teclado o que o cara quer dividir, qual a opção que ele quer escolher. Essa aplicação também tem menu. Qual a opção que o cara quer escolher. Dependendo da opção, você chama uma função e passa como parâmetro aquilo que o cara digitou, beleza? Isso que eu quero que você faz, brother. Acho que ficou aí bem explicadinho, demorou? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso, velho. A diferença dessa daqui é que você vai fazer tudo numa aplicação só. E esse daqui você vai ter 5 aplicações. Você vai ter a aplicação principal. E você vai ter mais 4 aplicações, né, disponíveis para serem utilizadas. Demorou? Então, acho que é só isso aí. Valeu!